Bora lá, bom dia. Bom Retornando agora dia. com a correção da atividade que foi para casa. Sejam muito telares na página 103. Primeira questão. Na aulinha anterior, a gente fez uma revisão do conteúdo sobre coesão, que é o uso do mas e do mais. Certo? Tia, É. Oi. qual a página? Página 103. Obrigada. 103 aqui. Livro. Vou colocar aqui, ó, no chat. Livro na página. Aqui. 103 e 104. Bora lá. Coesão textual. Uso o mas e o ou mais. O caderno, copie o seguinte trecho de notícia e depois leia com atenção. Com chuva e preços mais caros, produtos juninos ainda não conquistaram os clientes. Com chuva... Tia, Oi. desculpe lhe atrapalhar, mas não é na outra primeira questão, não. Não, não é não. Não. A primeira questão, né, aqui, ó, tá na página 103, primeira questão. Desafio de linguagem. Ah, tá certo. Atrapalhou não, tá correto. Vamos lá. Copie no caderno as frases a seguir, não é isso? Sublinhe os verbos e separe as orações do período. É o que a gente tinha visto sobre frase, oração e período, não é isso? Sim. Foi a Isabelle que falou? Sim. Obrigada, tá? Sublinhe os verbos e separe as orações dos períodos. Depois, circule as palavras que estabelecem relação entre saúde, que estabelece relação entre as orações e classifique a relação estabelecida entre adição, se eu estou trazendo uma informação nova, se eu estou adicionando uma informação, ou se é uma oposição, uma contrariedade, tá? Tudo bem até aqui, amores? Sim. Dormia às 5 e acordava às 5 horas e acordava às 13. Qual é a palavrinha que estabelece a relação de ligação entre elas? E E, a letra E. ó, é para cada uma delas. Para cada uma delas você tem que fazer a mesma coisa. A letra E. É de adição ou é de oposição? Adição. Perfeito. Adição. Dormia às 5 e acordava às 13 horas. Na letra B. Dormem com o celular ao lado e ficam trocando mensagens com os amigos. Qual é a palavra que está ligando as duas orações? A letra E. A letra E. A conjunçãozinha aí, né? Porque a gente, toda vez que a gente pensa... Fala, meu Deus, está de cabeça para baixo, Brenda. É uma relação de adição ou de oposição? Adição. Adição. E ficam trocando mensagens com os amigos. Eles não são mortos-vivos, mas ficam com cara de sono o tempo todo depois de varar a noite online. Qual é a palavra? Mais. Mas, de adição ou de oposição? Oposição. Contrariedade, adversidade. Tá só a Isabelle comigo, cadê o restante? Cadê a Sofia? Bora lá, Alana. Já vou. Letra D. O aprendizado não termina ao fim da aula. O aprendizado não termina ao fim da aula.
Mas. Bem aqui no meio. Deixa eu ver aqui. Isso. Não termina ao fim da aula, mas continua até enquanto dormimos. Qual é a palavra que faz a ligação? Mais. De adição ou de oposição? Oposição. Aí aqui eu vou fazer uma ressalvazinha em relação a essa frase. O aprendizado não termina ao fim da aula, mas continua até enquanto dormimos. Por que isso? Quer dizer que tudo que vocês estão ouvindo hoje, tudo que vocês estão aprendendo agora, quando eu desligar o computador, que vocês desligarem o de vocês também, não quer dizer que ali acabou a nossa aula. Que o conhecimento que vocês têm que adquirir se encerra com o fim da aula. A sua mente continua trabalhando em função do que a gente está vendo aqui. Mais tarde, vocês pegam esse material e fazem uma revisão. Ajuda a fixar o conhecimento na mente de vocês, tá? Por isso que os estudos dizem assim, que vocês têm que pegar esse material que vocês estão estudando hoje e sempre fazer atividade no dia da aula. Porque você fixa o conhecimento. Ah, mas eu só vou ter aula da tia de novo na próxima quinta-feira. Então, eu só vou fazer atividade na quarta-feira. O que eu falei hoje, muita coisa vai se perdendo na mente de vocês, porque tem outras informações que vão chegando. Certo? Certo. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Segunda, leia esta tirinha. Tá acompanhando o Samuel direitinho? Tô. Leia esta tirinha e observe as falas do personagem Manolito, amigo da Mafalda. Está chegando o dia 12 de outubro e é todo ano a mesma história. Composição, tema, Cristóvão Colombo. Passo segundo quadrinho. Há muitos e muitos, Colombo inventou que a Terra era redonda. Há muitos e muitos anos, Colombo inventou que a Terra era redonda. Então, pegou e começou a martelar a ideia de que a Terra é redonda. Mas ninguém acreditava nele. O triste é que, no final, descobriram que era redonda mesmo. E o coitado nunca viu um centavo do royalty. Fim. Royalty quer dizer que é uma parcela do valor de um produto ou serviço pago à pessoa que detém a patente de uma descoberta. Quer dizer, eu descobri uma parte prática. Eu escrevi uma música, certo? Eu compus uma música, mas quem gravou foi outra pessoa. Do dinheiro que ele ganhar em cima dessa música, eu tenho direito a receber uma parte, porque a música é minha, certo? Então, o conhecimento, a descoberta era dele. Mas ele nunca recebeu nada por ter descoberto isso, nem reconhecimento. Tá bom? O que as frases escritas em letra cursiva representam na tirinha? A redação que ele escreveu no caderno. A redação que ele escreveu. Até porque, lá no gênero história em quadrinho, a gente viu que a fala do personagem ou o pensamento fica dentro de um balãozinho. De um balão. Não fica de balões diferentes, ou de pensamento, ou de fala, ou que determina barulho. Certo? Então, isso aqui representa o texto, a redação que o Manolito está escrevendo. Respondido, Samuel? Sim. Beleza. O que provoca o humor da tira? Vamos supor que é bem humorística, né? É uma tirinha. Qual é o humor da tira? Olha essa palavra diferente que o Manolito colocou aí no texto dele. Royalty. É normalzinho a gente usar? É comum? Não. O fato dele dizer assim, tadinho dele, ele faz uma descoberta e ele simplesmente não ganha nada por isso. E isso é o humor da tira. Certo?
Certo. Eu quero saber como é que eu faço para botar essa tela inteira. Mas como eu sei que se eu for mexer, eu vou esculhambar, então eu vou deixar. Vamos lá. Tudo bem até aqui? Sim. Identifique e copie no caderno um período composto por duas orações. Como é que eu vou identificar isso? Lembrando de como foi que a gente viu lá. Frase, oração e período. Primeira coisa que eu vou em busca do Verbo. verbo. Primeira coisa que eu vou em busca é do verbo. Onde é que eu tenho duas orações aí? Está chegando dia 12 de outubro e todo ano é a mesma história. Quais são os verbos? Está e é. Está e Está ser. chegando. Eu tenho uma locução. É verdade. Eu tenho uma Locução locução verbal. Está chegando o dia 12 de outubro e... O que mais no povo? Alana, você tá aí? Oi? Qual é o outro verbo? Eu tenho uma locução verbal bem no início da oração. Está chegando. E qual é o outro verbo? Está chegando. O verbo ser e é todo ano a mesma história. Indique qual é a relação estabelecida pela conjunção. Qual é a conjunção que está aí ligando as duas? A letra E. E é uma conjunção de oposição ou de adição? Adição. Perfeito. A conjunção está trazendo para a oração a relação de adição. Perfeito. Letra D. Identifique e copie no caderno o período composto da tira em que há mais orações. E sendo assim, eu vou em busca, mais uma vez, de quê? Verbo. Dos verbos. Procurando a maior quantidade de verbos que eu posso ter dentro do período. Qual é ele? Samuel, você respondeu a questão? Essa aqui eu não consegui fazer, tia. Ó, ele mostra uma tirinha com 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos, certo? A primeira que ele pediu foi para você copiar no caderno um período composto por duas orações, que está no primeiro quadrinho. Segundo quadrinho, não tem nada, tá só ele assim, ó. De novo a mesma coisa. A é o verbo. Que verbo é esse? Lá no terceiro quadrinho, bem no início da oração. Então pegou, começou ter. Há muitos e muitos. Ah, me esqueci. Não é o verbo haver, meus amores. Inventar. Há verbo haver, muitos e muitos anos, Colombo inventou que a Terra era redonda. Quantos verbos? 3. Beleza, guarda aí. Então, pegou. Tem o verbo? Tem. Qual é? Pegar. Pegar, né? Pegou. Pegou e começou a quê? Começou, é verbo? Sim. Pronto. Começou. A martelar, nesse caso, é a ação de bater com o martelo. Então, vai ser um verbo também. Circula. A ideia
de que a Terra é em verbo? Redondo. Redonda é verbo? Não. É você. Ah, o verbo ser. Já ia mandar conjugar, viu, Samuel? É redonda. Mas ninguém. Qual é a próxima palavra? Acreditava. Acreditava. É verbo. Sim. Circulando todos eles. Quantos verbos eu tenho? 5. 5 verbos. No último quadrinho, o triste é circula. Que no final descobriram que era redonda. O era é o mesmo verbo ser lá, né? Então, eu só tenho 2 agora. Mesmo. E o coitado nunca viu 1 centavo do royalties. Quantos verbos eu tenho no último quadrinho? 3. Só tenho 3. Qual é o período maior e que tem mais verbos? O então pegou e começou a martelar a ideia de que a Terra é redonda, mas ninguém acreditava nele. Pronto. Certo? Aí ele diz assim, ó, depois indique as conjunções que estabelecem relação de oposição e de adição. Quais são elas? Nessa frase, nesse período que vocês acabaram de retirar. Tenho 2 conjunções. Quais são elas? A letra E e o mais. O é de adição ou de oposição? Adição. E o mas? Oposição. Só tenho a Isabelle na sala. Não. Fizeram a atividade. A Lana, eu quero ver todo mundo. Bora, bota a carinha todo mundo aí pra mim. Tia, o meu tá de cabeça pra baixo. Hã? A minha câmera tá de cabeça pra baixo. Não entendi. Quem tá falando? Assim, a minha cama tá de cabeça pra baixo. A Sofia o quê? Bota no chat, Sofia. Manda pra mim no chat que eu leio, tá? É a Brenda que tá falando. Ah, A minha Ó. cama tá pra baixo. vocês precisam tirar dúvidas, vocês precisam participar como a Isabelle está fazendo. Para que eu tenha noção de quem está entendendo, quem não está, quem precisa. Ah, tô vendo, a Brenda tá de cabeça para baixo, é isso, né? É, Ah, tá. deu um erro. Mas não deixem de responder, tá bom? Então, ó, o período é. Então pegou e começou a martelar a ideia de que a Terra é redonda, mas ninguém acreditava nele. Eu tenho 2 conjunções, sendo o izinho, conjunção de adição, e eu tenho mais conjunção de oposição, certo? Certo. Todos responderam? Sim. Aí agora a gente vai lá para os desafios da língua, Isabelle, agora sim. Com chuva e preços mais caros, produtos juninos ainda não conquistaram os clientes. O feirante Antônio de Oliveira, 48 anos, encarava as espigas de milho e o amendoim, esperando que o futuro trouxesse mais clientes. A chuva também não está ajudando. Tem pouca gente na feira hoje, mas vai melhorar se o tempo suspender. Esse tempo suspender é como eles falam, estiar a chuva, parar de chover, tá? Explicou. Observe as palavras mas e mais que aparecem no trecho. Relacione essas palavras com a ideia que estão acrescentando à frase ou ao termo que a acompanha. Na letra A, introduz uma ideia que se opõe, que é a oposição da ideia anterior. É o mais ou é o mas? É mais. Mas, muito bem. Acrescenta ideia de intensidade
ou força uma qualidade expressa? Mais. 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 Em relação à quantidade, quando eu tiver que fazer a mudança, eu coloco o contrário de menos, tá? Então, aqui é o mais, com I. Letra C. Acrescenta a ideia de quantidade ao termo que acompanha. Mais. 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 Quando falar de quantidade, sempre vai ser mais com I, tá certo? É. Página 104. Segunda questão. As palavras destacadas no texto da atividade 1, o mas e o mais, pertencem a diferentes classes de palavras. Copie no caderno as definições a seguir sobre as classes de palavras. Letra A. Conjunção. Palavra que liga duas orações. É o que está acontecendo com o izinho de adição, certo, Isabelle? É. Pronome indefinido. Modifica um verbo. Mais. Ou advérbio, circunstância. Modifica ou altera a ideia expressa pelo adjetivo. Que palavra destacada no trecho da atividade anterior corresponde a cada definição? Aí a gente volta lá. Na outra questão. O mais se refere a quem? Mais. O mais da oração que tem lá, ó. Lá onde tem falando assim, ó, o feirante Antônio de Oliveira, 48 anos, encarava as espigas de milho e o amendoim, esperando que o futuro trouxesse mais quem? Mais cliente. Cliente. Esse mais está se referindo diretamente a cliente. Portanto, ele está falando de pronome Indefinido. Pronome indefinido, que é aquele que vai modificar um substantivo. Ele quer mais clientes, ele não sabe quantos, quem são eles, mas que traga mais clientes. Certo? É. Certo. Aí ele fala assim, lá no título, com chuva e preços mais, se refere o quê? Esse mais? Caro. Posição. Caro. Caros é o quê, minha gente? Não é o valor das coisas que pode mudar? Mais barato, mais caro, razoável? Então, ele está se referindo aqui, qual o conceito desse daqui? É a conjunção ou advérbio? Advérbio. Advérbio. Mais está se referindo, lá no título, esse mais está se referindo a caros, que vai mudar, vai modificar, alterando a ideia expressa pelo adjetivo. Caro, barato, certo? Vocês estão entendendo a questão? Sim. Sim, Brenda? Sim. Aí agora o próximo lá que tem a conjunção. Mas vai melhorar se o tempo suspender. Esse mas se refere a quê? Advérbio. É um advérbio. O mas, sem o i, sem nada, Conjunção. ele é uma conjunção. Ele não está dizendo assim, ó, eu não estou conseguindo vender. Não estou conseguindo vender. Mas, se parar de chover, as coisas vão melhorar. Eu tenho aí conjunção. Certo, Samuel? É. Certo, Alana? É. Ok, Sofia? Sim. Beleza. Podemos passar para a terceira? Pode. Terceira. Leia a tira
reproduzida a seguir. Lê, Samuel, para mim, por favor. Quando a tia toma água. Tá. Como é o seu marido, Elga? Forte, gentil, trabalhador, generoso, mas sempre há um mas. Muito bem, Samuel. Gostei da entonação. Qual das ideias indicadas nas alternativas da atividade 1 se aplica à palavra mas, dita por Elga? Produz uma ideia que se opõe à ideia anterior. Quem foi que me respondeu? Ah, Sofia. Perfeito. Perfeito, Sofia. Introduz uma ideia que contraria a ideia anterior. É como se ela dissesse assim, ó, forte, gentil, trabalhador, generoso, mas e desse um defeito a ele. Ela vai contrariar, porque a ideia que se tem, a quebra da expectativa, a ideia que se tem é que inicialmente ele é perfeito, né? Ou Esse mês a gente vai trabalhar a gente já trabalhou com locução verbal ou não? Breno, não tô te ouvindo, não tô te entendendo direito. E você já fez o serviço de locução verbal? Não entendi. Alguém que entendeu, fala pra mim, ver se eu consigo. Peraí, Eu também não entendi. Ou a Isabelle ou a Sofia, eu consigo escutar bem direitinho. Traduz o que ela me disse. Eu não entendi. Eu não entendi também o que ela disse. Escreve no chat, Tá. que eu olho aqui. Posso continuar enquanto ela escreve? Pode. Letra B. Uma palavra que poderia substituir a palavra mas. Aí a gente vai lembrar do quadrinho que a gente viu lá nos slides passados. Escreva uma palavra que poderia substituir a palavra mas, dita por Elga, sem alterar o sentido da frase. Qual seria ela? Porém, Porém, Que mais? todavia, Todavia, entanto. entretanto. contudo, Muito bem. Perfeito. No entanto, Essas aqui, você pode introduzir, tirar o mas, colocar elas, que não vai mudar, não vai alterar o sentido. Eita, vamos adiantar que a gente tem 10 minutinhos. Letra C. A que classe de palavras pertence a palavra mas, nesse caso? Bora lá? conjugação, De novo, lê. Não, conjugação é conjugar os verbos. Aqui é conjunção, tá, Samuel? Sim, eu escrevi no chat. Deixa eu ver aqui. Chat. Você já trabalhou a locução verbal? Porque estou fazendo um slide para estudar. Sim, já falei sobre locução verbal. A junção de dois verbos ganhando força como se fosse apenas um. Eu tenho o verbo principal, mas o verbo auxiliar. Já falei sobre isso. Mas, amores, vocês estão como o WhatsApp, né? Estão lembrados? Tudo que vocês tiverem em dúvida, vocês podem mandar para o WhatsApp que eu respondo na monitoria para vocês. Ou na aula mesmo, tá bom? Tá. Certo, Brenda? Respondido? Conjunções, lá na letra C. Na letra D, qual é o sentido da palavra mas pensada por Elga? Que palavra ou expressão poderia substituí-la? O que foi que ela quis dizer quando ela colocou esse mas? Quando ele fala assim, ó, sempre há um mas. O que que ele quis dizer? Esse não sei se a minha interpretação tá certa.
Não entendi. É a Brenda que tá falando? É. Brenda, eu não sei se é o teu fone, eu não tô te ouvindo direito, não entendo. Mas ele tá perguntando assim, ó, quando a Elga fala assim, ó, lá bem no iniciozinho do segundo quadrinho, mas o que é que ela quis dizer? Que sempre há algo para contrariar, não é? Que ninguém é perfeito, que sempre tem alguma coisa que a gente vai reclamar. Uhum. Sim ou não? Sim. Sim, Podemos continuar? podemos. Pode-se afirmar que pertence à mesma classe de palavras da palavra mas dita por Elga. Se eu estou falando de conjunção, lá na outra questão eu estou falando de conjunção. Não. Não. E é o que, Samuel? Pois. Deixa eu ver aqui. Cadê? Olha aí, ó. Que palavrinha que eu tenho antes do mas que ele está falando? Mas. Sempre há. Tia. Oi. Tia. Oi. A senhora tá na letra E da terceira, né? Estou na letra E. Olha, minha resposta foi não, pois está sempre acompanhado de um artigo. Pronto. A palavrinha que está acompanhando esse mas é um artigo. Portanto, esse mas aí não vai ser uma conjunção. Vai ser o quê? Espreme que sai. O artigo é a palavra que acompanha o quê? A A conjunção. sua Substantivo. Artigo é a palavrinha que acompanha um substantivo. Se você está me dizendo que eu tenho um artigo antes, ao mas já não vai ser conjunção, vai ser o quê? Substantivo. Beleza. Certo, meus amores? Vocês estão entendendo isso de verdade? O que torna a tirinha engraçada para você? A fala do marido, né, no segundo quadrinho. Ah, sempre há um mais. Ele tá assim, ó, tá todo animado. Meu Deus, eu sou perfeita. Aí de repente tem um. Mas. É a mesma coisa assim. Posso sair? Pode, mas antes você precisa lavar a louça. Certo? Certo. Quarta questão. Copie as frases. Tira o copia e vou colocar só aqui, ó. Substituindo os quadrinhos por uma ideia que complete as afirmações adequadamente. O mas tem valor de conjunção quando? Quando é que ele tem valor de conjunção? Quando liga duas orações? Ele precisa ligar duas orações. É o casozinho do i e do mas quando ele é uma conjunção adversativa. Certo? Certo. Liga duas orações. Se a palavra, a gente acabou de falar isso, se a palavra mas for precedida, se antes dela vier um artigo, terá valor de quê? Substantivo. Muito bem, não aceito, eu não ia aceitar de jeito nenhum que vocês errassem. Valor de substantivo. A palavra mais será um advérbio se... Olhem lá na questão 2, que tem lá os conceitos. A palavra mais será um advérbio se... Modificar ou alterar a ideia expressa pelo adjetivo. Modificar ou alterar a ideia expressa pelo adjetivo. Mais caro, mais barato, certo? Certo. A palavra mais, qualificando um substantivo, será um... Lá na segunda questão. Será o que, Isabelle?
Pronome indefinido. Pronome indefinido. Que ele fala assim, ó, eu gostaria que chegassem mais pessoas. Que pessoas são essas? Não tem especificado, certo? Então, a letra A, liga duas orações. A letra B, substitui por substantivo. A letra C, modifica o adjetivo. E na letra D, pronome indefinido. Quinta e última questão. Copie as frases no caderno, substituindo o quadrinho pelo mas, de conjunção, ou mais, com as outras funções que ele tem, de acordo com o sentido. O time venceu. Respondam rapidinho, que está acabando nosso tempo. Mas com I ou sem o I? Sem o I. Perfeito. Mas os jogadores admitiram os erros cometidos durante a partida. Letra B. Algumas pessoas condenam os pequenos delitos. Mas sem o I. Mas não reconhecem que os cometem no dia a dia. Você sabe Mas com o I. mais sobre esse assunto, Sem o I. mas sem o I, sabe menos do que eu. Letra D. Se vocês prestarem atenção, mais com I, mais atenção, vão entender o que eu estou dizendo. Letra E. Isabelle, como foi que você colocou? A gente tem 1 minuto. Mas com o I. Mais com I. Se vocês prestarem... Não, meteorologia prevê mais chuvas para o Nordeste. Correto. Letra S, Samuel. Oi. Foi o que você colocou na letra S. O carro que acaba de ser lançado é... Eu botei mais. Com I, Com I. mais potente, Mas sem o I. mas gasta Mais. mais Com I. combustível. Perfeito. Alana, letra G. A pintura encontrada é mais com I. É mais antiga.